Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa coluna semanal do Diário Campineiro. Hoje recebemos uma mulher cuja história é por si um convite à coragem e à autenticidade. Daniela Suniga. Ela é educadora, escritora e mentora e lançou seu primeiro livro solo, Audácia de Ser Feliz, uma obra que nasceu de sua própria travessia emocional e espiritual. Nascida com fissura palatina, Daniela enfrentou desde cedo os desafios da exclusão, do silêncio e do sentimento do não pertencimento. Mas foi justamente dessas dores que ela extraiu a sua maior força, a escuta profunda, a empatia e a escrita como um caminho de cura. No livro, ela compartilha reflexões sobre autoestima, pertencimento, espiritualidade, prática, superação de traumas e o resgate da própria voz. Mais do que palavras, oferece presença e acolhimento para todos que desejam reencontrar sua essência e ter a coragem de escolher a felicidade. Daniela também é criadora do podcast Diálogos com Dani. E tudo que a gente fala aqui, a gente mostra no rodapé, fique atento. E do projeto Aurora, iniciativas que integram corpo, mente e espírito para inspirar autenticidade e leveza, especialmente em mulheres que se silenciaram ao longo de sua vida. Prepare-se para um episódio que vai tocar fundo na alma e, quem sabe, acender em você o desejo de dizer posso sim para a sua vida. Daniela, bem-vinda. Lília, muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Para nós é uma honra. Daniela, o título Audácia de Ser Feliz parece que surgiu antes do livro, né? O Sim. que ele significou para você naquele momento? Eu já medito há bastante tempo, então a ideia de escrever o livro também já tem há bastante tempo, mas eu acho que eu nunca estava preparada para escrever o livro. E uma das minhas meditações veio o nome, A Audácia de Ser Feliz. Inicialmente, Lília, eu não entendi muito bem o porquê, né, do nome, mas eu falei assim, nossa, nome forte esse, né? E depois eu falei, o que significa isso? O que é a audácia de ser feliz? E a audácia significa coragem, né? Coragem de se expor. E até a minha história de vida, ela é audaciosa, porque ela é improvável. Então, se eu pensasse mais jovem, de entrar numa sala de aula, dar aula, ter um podcast, estar aqui com você, gravar vídeos, que é o que eu faço, isso sempre foi improvável para mim, né? Até porque tem uma passagem do livro que eu relato que, quando criança, ainda tinha feito apenas 2 cirurgias, eu tinha a voz muito fanha, a dicção muito ruim. Mas o meu pai, ele tinha o hábito, aos finais de semana, de fazer um programa de entrevistas comigo e com a minha irmã, né? Então, ele fazia algumas perguntas, a gente podia responder, podíamos cantar, enfim. E depois disso, nós íamos ouvir a nossa voz. Então, tudo era uma alegria, no cantar, no dar entrevista, até a hora de nós ouvirmos a voz. É aí que eu percebia que a minha voz era diferente. Do meu pai, era uma voz normal. Da minha irmã, uma voz normal. Mas a minha, não. Então, aquilo começou a me trazer a seguinte questão. Eu não posso falar. Você tinha essa percepção quando você, antes disso, você percebia, achava que a sua voz era como de todo mundo? Sim, achava que era de todo mundo. Aí eu já comecei a perceber que não. E na escola, até a idade pré-escolar, eu não via muita diferença. Mas quando eu fui para o ensino fundamental, onde eu comecei a ser alfabetizada, e aí as crianças começam a se expor mais, a falar mais, isso começou a ser um problema para mim. Porque as crianças são cruéis, né? Porque, sim, e a minha voz era diferente das outras. A dicção era ruim. E aí,
eu comecei a não falar mais, porque toda vez que eu falava, e eu tinha apelidos na escola, então, a voz do Pato Donald e a voz da menina defeituosa, a voz defeituosa daquela menina, enfim, né? Então, e aí você começa a não falar mais. Você não quer se expor, né? Você não quer ser motivo de chacota, de deboche. E aí eu fui começando a ficar cada vez mais retraída. E o que me trouxe, hoje eu vejo que foi algo positivo, é a capacidade de observação. Observar as pessoas. Mas aqui, Lília, não é a observação de julgamento. É observar as pessoas como elas se comportam, como elas reagem, como elas são. Como elas são de verdade, né? De verdade. Então, isso foi criando cada vez mais ferramentas para mim, para eu observar as pessoas, não é? Já que eu não podia falar. Porque a fala não era o instrumento que eu tinha até aquele momento. Você acha que isso que moldou a pessoa e a profissional que você é hoje, essa capacidade de observação? Acho. Acho porque eu desenvolvi a escuta ativa, o estado presente. E por ter feito fono durante 14 anos, eu acho que, e tive uma profissional exemplar, queria até citar novamente o nome dela aqui, a Yara Bitante, ela está no livro, né? Conheço a Yara. Na fono, a gente precisa se ouvir muito, para você entender onde é que está o seu erro da pronúncia, né? Entender como é que se pronuncia corretamente. Então, essa habilidade de escutar, eu desenvolvi por conta de não ter a voz ideal. Então, isso eu tenho essa convicção comigo hoje, de que foi por aí. E quando criança, você menciona que enquanto as crianças corriam para fora, você corria para dentro, né? Para dentro de si mesma. Para dentro de mim. Como foi esse mergulho? Duro. Difícil. Porque uma das coisas que eu me lembro muito bem, Lília, então, assim, tinham atividades na escola, na educação física, gincana. Então, tinha que escolher os times. Eu nunca era escolhida. Eu ficava sempre por último ali, né? Então, aí eu ficava ali por último, quer dizer, eu sobrava. Então, o time tinha que me colocar ali porque sobrava. Mas essa questão de voltar para dentro de mim teve 2 pontos, um positivo e o outro negativo. O negativo é que eu comecei a realmente a entender que eu era diferente até aquele momento, era isso que eu via, era isso que eu sentia. A minha autoestima era lá embaixo, não me olhava no espelho, demorei muito tempo para me olhar no espelho. Então, para não ser leviana, eu acho que eu fui conseguir me olhar no espelho depois dos 26 anos, eu acho, não é? Porque não me identificava com o que eu via, não é? E, então, isso foi um mergulhar para dentro do tipo, eu não tenho condição de conviver no mundo externo, naquela ocasião, né? E depois, por outro lado, não. Quem eu sou? Quais são meus pontos fortes? Porque ali, a um dado momento, até de fato eu consegui fazer essa transformação, Lilian. Se você me perguntasse há uns 25 anos atrás, eu não ia te dizer nenhum ponto forte meu. Eu só ia te dizer os pontos que realmente eu devia melhorar, que não era legal em mim. Sempre me colocando para baixo. Autocrítica. Muito. A autocrítica e o perfeccionismo eram meus cúmplices, não é? Por quê? Mas nesse momento, quando você já tinha 20 e poucos anos, você já tinha feito a reabilitação da fala. Já.
você já estava, vamos dizer, integrada Já. nessa parte. Já Mas estava. ainda assim você não se encontrava. Não. Por quê? Por conta de toda a questão das crenças limitantes que foram desenvolvidas. Sim, é muita coisa, né? E a gente carrega isso, Sim. não é? E aí, até depois, para responder o que você me perguntou, independente se as pessoas nascem com malformação ou não, não importa. Na infância é onde a gente desenvolve todas as nossas crenças limitantes. Não é? Apesar de traumas, relacionamentos, enfim, não importa. E aquilo vai ser colocado na vida adulta para a gente poder resolver. Esse é o nosso trabalho na Terra, né? Então, o que eu entendo é o seguinte, que é uma coisa que eu tinha muito e eu consegui amenizar com o trabalho de autoconhecimento. Eu era extremamente crítica comigo, eu era extremamente perfeccionista comigo e com os outros, mas principalmente comigo, né? Por quê? No meu entendimento, naquela época, qual era o meu atributo? Você achava que não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Então, eu precisava fazer tudo certo pela primeira vez. Eu não podia errar. Você não se dava chance de errar, Não me né? dava a chance de errar. Aham. Então, tudo tinha que ser feito certo pela primeira vez. Então, isso eu desenvolvi uma capacidade processual, Lilian, interessantíssima. Eu digo de raciocínio, das formas que eu conduzo a minha vida hoje. Hoje, logicamente, estou falando aqui de forma positiva, não Sim. mais negativa. É porque virou um atributo, Exato. né? E Exato. uma ferramenta para você lidar com Para eu isso, lidar né? com isso. Mas naquela época, até meus 25 anos, isso era cruel, porque eu era muito cruel comigo. E em que momento, nessa sua trajetória ainda mocinha, você percebeu que a escrita poderia ser um caminho de cura para você e para outras pessoas? Eu sempre li muito. Uma pessoa que, desde que eu me conheço por gente, eu leio bastante. Né? E ainda mais com essa introspecção que você tinha, a leitura aumenta, né? Aumenta. O livro é sempre É um companheiro, né? um bom companheiro. Sim. A escrita vinha de diários que eu escrevia, poesias. Muitas delas eu rasguei e joguei, porque achava que não era interessante, mas eu escrevia muito poesias, escrevia frases, pensamentos, como eu estava me sentindo naquela ocasião. E acaba sendo uma terapia, né? Quando a Sim. gente coloca para fora, né? Seja de que maneira for, né? Aquilo que dói, acaba amenizando. Acaba né? amenizando. E até hoje, Lília, eu acho que as pessoas que têm dificuldade de conversar ou de falar com outras pessoas, a escrita, por exemplo, uma carta dizendo como é que você se sente em relação a uma pessoa ou a uma situação, ela ajuda muito. Ela ajuda muito. Porque o que você talvez não consiga colocar em palavras, você vai fazer através da escrita. Né? Porque a gente consegue colocar os sentimentos Sim. a partir do momento que nós estamos escrevendo. E é interessante porque, durante a escrita do livro, da Audácia de Ser Feliz, também foi um processo de terapia, de reviver novamente momentos. Revisitar o passado, Revisitar o passado, principalmente na minha infância. Aquilo que onde mais pegava, onde né? mais pegava. Então, se você... Já me fizeram essa pergunta, qual foi a parte mais difícil de escrever do livro? Foi o capítulo da infância. Não é? Porque ali eu não consegui escrever de uma forma fluida, como os outros. Houve muito choro, né? E aquilo é de tristeza, não. É do sentido, puxa, eu superei. Sim. O que aquilo lá atrás foi muito dolorido, hoje eu entendo como aconteceu, né? Como eu me transformei. Então, foi através de alguns choros, tá difícil de continuar agora, escrever, vamos parar, vamos tomar uma água, amanhã a gente continua, processa isso que veio. Foi um resgate, né? Você foi lá Foi um atrás resgate. resgatar aquela criança, né? Sim.
que sofreu, né? Fui lá atrás. Que sofreu muito bullying, né? Você Muito. sofreu muito bullying na escola? Muito. Muito. E é engraçado, Lília, porque outro dia estava com algumas amigas que estudaram comigo nesse período de Fundamental 1, né? Principalmente Fundamental 1. E elas falaram assim, não, Dani, você não sofria bullying. Eu falo, não. Na visão delas, né? Na visão delas, né? Eu falei, não, imagina, você para a gente era normal. Então, para algumas pessoas, sim, mas para outras, não. Né? Sempre tem aquele Joãozinho, né? Não, tinha no fundo sempre. da sala. Tinha que sempre, atormenta a vida, né? E aí, o que acontecia? Eu me lembro de umas coisas interessantes, Lília, por exemplo, já da adolescência, eu não gostava de me arrumar. Me arrumar, eu digo assim, como uma adolescente hoje, né? E aí você pode dizer, por quê? Porque eu não queria ser vista. Eu não queria que os outros me vissem, não é? Você queria a capa da invisibilidade, né? Se eu pudesse ter, esse seria o artifício brilhante para mim. Da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, né? Que eu acho A Mulher que Maravilha tem a né? capa, tem a capa. Esse seria o artifício brilhante para mim, à época. Então, eu tinha essa questão de autorrejeição. Sim. Não era só outras pessoas que me rejeitavam, entre aspas, mas eu também me rejeitava. De apagamento, né? Você Sim. quer se apagar, Sim. quer apagar a sua história. Exato. E né? difícil retomar, né? E por quantas vezes eu me perguntei por que eu nasci assim? Sim. Mas hoje eu não faço mais essa pergunta. Hoje eu agradeço por ter nascido assim. Interessante, né? Sim. E a gente consegue falar isso, Lilian, quando nós conseguimos fazer essa metamorfose mental e espiritual. No livro, o livro todo é um convite ao reencontro com a essência. Exato. Como você definiria esse reencontro com a sua essência? Foi através da escrita? Foi através da escrita, né, foi através de várias terapias que eu fiz, tive ajuda profissional, né? Eu cito até no livro os profissionais, quem foram, como, né? Mas o que eu entendo, o resgate da minha essência foi eu entender quem eu sou, mas não acreditar nas histórias que outros contavam para mim, sobre mim. Porque as pessoas contam histórias sobre nós. Sim. Né? E muitas vezes, Lila, a gente acredita na história que os outros contam. Então, por exemplo, isso aqui é bom para você. Você deve fazer isso por conta de uma característica sua. Tá aí eu. Ou não fazer tal coisa. Ou não fazer tal coisa. Por né? uma limitação, né? E eu? Sim. O que eu sou? O que eu gosto? Né? Quais são as minhas habilidades? O que eu preciso fortalecer? O que eu, de fato, eu preciso exaltar? Então, todas essas questões que estou te falando foi de um processo de autoconhecimento, mesmo. Sim. E a meditação ajuda muito, né? Muito. A meditação, muito. Ela leva, né, a gente para dentro para resgatar, né, esse passado da gente, né? E aí, Lília, eu acho assim, olha, colocar, porque as pessoas falam assim, mas eu não gosto de meditar. Eu não consigo meditar. Claro, é difícil, não é fácil. Mas, assim, eu queria colocar a questão da meditação de uma coisa factível. O que é meditar? Você ficar em silêncio com você. É você começar a ouvir o coração, o seu coração, porque tem um coração batendo aí dentro. A partir daí, você começa a ouvir a sua respiração. E quanto mais você vai treinando isso, você vai conseguindo esvaziar a sua mente. Não é que você vai deixar de pensar, porque se você deixar de pensar, você morreu. Os pensamentos vão vir. Mas é selecionar. Quantas vezes já aconteceu comigo de eu estar lá meditando, e aí vem assim, eu preciso pagar um boleto que eu esqueci de pagar. Os boletos, eu bate na preciso ir no porta. mercado, né? Os pensamentos vão vir. Então, qual que é o segredo? Olha, o boleto veio para eu pagar? O boleto veio para eu pagar, eu não vou pagar agora porque eu estou no estado presente. Deixa aí, acata o pensamento, deixa aí,
Quando você terminar, você vai lá pagar o boleto. Então, é isso que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida. Onde eu estou? Eu estou aqui agora com você. Eu não estou pensando depois do que eu vou fazer daqui. Não posso. Porque senão eu não estou presente com você e não estou nem comigo. Sim. E esse estado de presença nos tira de situações ruins ou de pensamentos que nós temos sobre nós, por exemplo, algumas situações ruins Sim. que vão invadir a gente. Que é o que mais acontece, né? Quando a gente tem alguns problemas, é só o problema que vem, né? A Só. gente deita, perde o sono porque só vem os problemas vêm cutucar a gente para lembrá-lo, né, que eles existem. E a meditação realmente é isso, né? A gente ficar no presente e viver o presente. Viver o né? presente, exato. Dani, você une a psicologia humanista, a espiritualidade e terapias vibracionais na sua mentoria. Isso. Como essa abordagem integrada funciona na prática? Interessante essa pergunta. Eu acho que foi a primeira pergunta bem feita que eu recebi sobre o Projeto Aurora. O que é o Projeto Aurora? O Projeto Aurora são várias práticas de terapias integrativas que eu desenvolvi por conta de estudos e uma pós-graduação que eu fiz em terapias integrativas. Porque assim, Lília, eu não sou do nada, vamos fazer. Não, eu preciso ter o conhecimento, sempre foi assim. Como eu disse, sou muito processual. Para não errar, né? Para não errar, e sou muito processual, eu preciso conhecer, preciso entender. Né? Tendo conhecimento, eu fui desenvolvendo práticas. Então, o que é? É uma escuta ativa. O que é a escuta ativa? Você decidiu fazer uma sessão. Você vai lá porque alguma coisa te incomoda, não importa o quê. Tá? A escuta ativa não é uma escuta julgadora. Mas aí eu falo assim para você, mas Lília, você tem que fazer tal coisa. Lília, tem que fazer coisa. Não, não é isso. Eu vou te ouvir. É acolhedora. Acolhedora. Porque no momento que você está falando, eu estou te ouvindo, você começa a se ouvir também. Que é o silêncio, de novo. Depois disso, eu vou pontuando algumas questões que eu já entendi na sua fala. Depois disso, nós vamos para uma maca, assim vou chamar, aonde ali será feito uma prática vibracional, através dos seus chakras, através do seu toque, através da sua respiração. Por isso que eu falo que são várias técnicas. E também tenho, vou chamar assim, tenho a ajuda de mentores espirituais que me conduzem nessa orientação. Não tem nada a ver com religião, é simplesmente você se encontrar com você. Eu sou apenas um instrumento sobre isso. E aí o que acontece? As pessoas, a partir do momento que começam a frequentar, a participar e fazer essa terapia, quem tinha problema de insônia não tem mais. Diminui o uso de remédios para pressão alta. Diminui os remédios para depressão. Eu tenho pessoas que saíram de estado depressivo com as sessões do Projeto Aurora. Crise de ansiedade diminuiu. E aí, o que vem com tudo isso? O resgate da sua essência. Você se conhecer quem você é. Quantas vezes você percebe que você está se espremendo para caber em lugares? Que lugares, Lilian? No seu aspecto profissional. Você não está feliz no lugar, mas não tem coragem de sair ou não sabe que não está feliz ali. Você está num relacionamento. Não reconhece, Não né, reconhece, o sinal, né? Exatamente. E não se reconhece também, porque você não está se ouvindo. Então, o Projeto Aurora traz essa conexão com você mesmo. Com você mesmo. E dentro desse projeto, né, da sua mentoria, qual foi a história ou o feedback mais marcante que você recebeu de alguém que tenha sido impactado pelo seu trabalho? São dois. Uma pessoa chegou lá, havia tentado tirar a vida por 2 vezes. Nossa.
Até me perdoe se eu me emocionar aqui, Lília. E nós começamos o trabalho e até hoje ela está lá comigo, já faz 1 ano e meio, né? E ela resgatou o brilho nos olhos dela, o prazer pela vida novamente. Esse é um caso. O outro caso, uma senhora, hoje já está com 70 anos, ela chegou aos 69 anos comigo, ela não andava por um processo depressivo. Hoje ela sobe escada, ela senta, ela levanta sozinha, ela caminha, Lília. E ela diz que tudo isso só aconteceu por ela ter estado lá. E ela tinha feito mais de 8 anos de terapia tradicional. E ela não tinha conseguido resgatar os movimentos dela em relação a isso. Hoje ela continua, ela está bem, mas ela diz que não consegue deixar de ir porque aquilo faz muito bem para ela. E que é como se toda vez que ela estivesse lá, ela fica ainda mais feliz. Nossa, que gratificante ouvir isso. Muito, né? muito. E o que eu quero dizer aqui para as pessoas eu sou apenas um instrumento, não é? E se uma senhora de 69, 70 anos mudou a vida, todo mundo pode. Sim. Todo mundo pode. E isso acontece muito porque assim muitas pessoas se silenciam ao longo da vida, Exatamente. né? E o que costuma estar por trás desse silêncio todo? Várias coisas. Mas a mais comum, traumas na infância. E aqui estou falando de traumas vividos, e aí a gente pode estar falando de acidentes, lutos, situações vivenciadas com os pais, né? Bullying, É o próprio bullying, o próprio né? bullying, né? Abusos, né? Abusos, exatamente. Aí são questões bastante Pesadas, né? exato. Existem histórias hediondas até que eu ouço por vezes que são impronunciáveis, eu acho, Lília, né? Mas acontecem. E a pessoa se silencia nesse estado, suprimindo os seus sentimentos. As pessoas suprimem os sentimentos. Por quê? Porque não querem sentir, porque dói. Que dói. Sim, dói se enxergar, né? E toda vez que você suprime um sentimento, quais sentimentos que eu estou falando aqui? O medo, a tristeza, a frustração, a raiva. Toda vez que você suprime isso, fala, não quero sentir, não vou sentir, vou ser forte, o corpo absorve essa energia. E isso pode ser transformado depois em diversas doenças. Mas o que é aconselhável quando você fica em estado de raiva por uma pessoa, por exemplo? E como colocar para fora sem que isso, né, prejudique um relacionamento? Sentir a raiva. Por exemplo, tivemos uma discussão aqui agora entre eu e você, certo? Você me falou uma coisa que me deixou enfurecida, certo? Eu vou falar com você nesse momento? Não. O que eu vou fazer? Eu vou me recolher e dizer, Lília, olha, agora não vamos conversar, eu estou muito nervosa, né? Você sai, você vai respirar. Ai, Dani, não dá para fazer isso. Dá. Quando você tem consciência dos seus sentimentos, dá. Você vai se recolher, você vai ficar no seu canto, sentindo o que você está sentindo. Eu estou com raiva. Por quê? Porque a Lília falou coisas absurdas. Mas quanto tempo eu vou ficar nesse processo aí? 5 minutos. Depois disso, já estou remoendo. Entendi. Tá? Estou remoendo. Entendi. Então, passou, Lília, dia seguinte, vamos conversar sobre aquilo? Entendi. Então, o fato de você se retirar da cena, ficar quietinha num canto, respirando, absorvendo o que que foi, você tá né, sentindo. o que aconteceu, porque você não pode deixar de sentir, né? Exato. Não tem como deixar Não de tem sentir. como. Então, só o fato de você assimilar isso e aceitar que você sentiu a raiva, ela por si só, ou qualquer outro sentimento, né? Sim. Ele por si só, o fato de você parar, pensar, respirar, já faz com que isso transmute? Exato, porque você absorveu.
Você absorveu, você entendeu o sentimento. Entendi. Agora, não adianta você, por A gente exemplo, tem que entender o sentimento. entender o sentimento. Entendi. Que Seja eu tô- ele alegria ou tristeza. Exatamente. Entendi. Porque, por exemplo, o medo, ele é paralisante. Algumas pessoas vão confundir o medo com a tristeza. Algumas pessoas vão confundir a tristeza com a raiva. Não é? Então, você se recolhe, você sente aquele... Por que que eu estou com raiva? Porque a Lília, de repente, falou para mim que eu não sirvo para nada. Um exemplo, tá? Que eu não sirvo para nada. Tá. Mas espera aí. Quem sou eu? Tá bom, ela falou isso, estou com raiva dela, ok, respira. Mas por que que ela falou isso? Qual que foi o centro, o norte da discussão? Veja, Lília, o que eu estou falando aqui faz parte de processo de autoconhecimento. Sim. Né? Que não se adquire assim, assistindo a esse podcast. Não, exatamente. Preste atenção. Preste atenção. É um exemplo. É um exemplo, exatamente, é um exemplo. Então, assim, a Cata, tá, ó. Não, ela falou isso, mas por quê? Por conta do contexto XPTO, tal, tô com raiva, tô. Vai passar. Agora, se você fica nutrindo, remoendo, regurgitando no dia seguinte, eu tô com raiva da Lília. 3 dias depois, continuo com raiva da... Aí você já está nutrindo um sentimento. Aí é ruim. doença. Sim, mas as pessoas, o que as pessoas fazem? Fazem isso. Elas não permitem se sentir a raiva, ressente. Como que você fica ressentido? Duro. Olha como que eu tô. Como que as pessoas estão hoje, Lília? Dor no ombro, dor nas costas, dor de cabeça. É dessa forma. Por quê? Porque eu estou ressentindo os sentimentos. Eu estou guardando os sentimentos. E aí, de repente, numa situação chiquitita, explode. Explode. E acontece muito. E acontece muito. Quantas vezes a gente está vendo aí, vou colocar, não gosto muito, mas vou colocar casos de violências explícitas por situações bobas. Banais, né? Banais. Então, é sobre isso. O autoconhecimento vai nos ajudar nisso. Por exemplo, quantas vezes, Lília, já chegou muitas pessoas para mim lá, assim, que não se permitiram vivenciar o luto de pessoas queridas. Porque você não pode ficar assim. Como coisa que um dia depois você tem que ficar sorrindo. Não é? Porque assim, quando acontece um luto, para o resto do mundo a vida continua, né? Sim. Para a gente não. Para a gente não. E você precisa acolher aquele sentimento. Né? Tem as etapas do luto. Não estou falando que você vai ficar o tempo inteiro sofrendo, não é isso que eu estou falando, mas assim, acolhe, estou triste. Por quê? Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um amigo querido, perdi o meu cônjuge. Não é? Então, acolhe, estou triste. Não é que você vai ficar triste todos os dias, mas aquele momento que veio a tristeza, se permita, estou triste. Vai passar, mas hoje eu estou triste. Uma semana é suficiente? Não. Porque geralmente é uma semana, né? Que as pessoas recebem, né? Para vivenciar um luto, Para né? viver. Não é. É muito pouco voltar à vida, né? É pouco, porque existem situações traumáticas que a gente perde as pessoas e até a gente conseguir processar isso. Sim. Difícil, Depende da circunstância depende que acontece, das circunstâncias. né? E tem um problema aí, se você me permitir. Existe a questão do apego. O apego. Nós temos muita dificuldade em nos desapegar das pessoas e das coisas. Né? Então, o nosso ego quer estar no controle de tudo. Então, mesmo uma pessoa que está já na iminência de partir, você já se desespera porque não pode partir. Então, não, precisamos acatar, acolher esse processo também. Que é o processo natural da vida, né? Da vida. Dani, e o podcast Diálogos com Dani? Você já está na 3ª temporada, né? 3ª temporada é uma alegria. Eu imagino. É uma alegria. O podcast eu criei porque eu adoro boas conversas, como essa que nós estamos tendo aqui. Gosto de pessoas que agregam. Então, eu criei o Diálogos com Dani, também veio numa meditação. Né? Que legal. Também aparece aqui na sua tela, preste atenção. E são conversas sobre o quê, Lília? Sobre estilo de vida, sobre autoconhecimento, sobre saúde, sobre a gente se conhecer, sobre espiritualidade,
não é? Tudo pautado em questões que eu entendo que despertam primeiramente a minha curiosidade, não é? E depois eu entendo que as pessoas também vão querer saber sobre isso. Falo sobre educação, sobre filhos. E o que mais rico você aprendeu ao ouvir tantas pessoas assim, durante esse processo do podcast? Histórias, Lilian. Histórias de vida. Eu adoro ouvir história Adoro, também adoro. Eu não poderia ser outra coisa que não fosse jornalista. Pois é, e às vezes até algumas pessoas me perguntam: você é jornalista? Não, não sou. Acho que foi por um erro do destino, mas, enfim, adoro as histórias, a experiência das pessoas, o olhar das pessoas sobre determinado assunto, que por vezes eu não havia pensado daquela forma, ou eu não conhecia sobre determinado assunto, e a pessoa me trouxe uma visão diferente. Né? Ou até um farol mesmo. Então, isso que eu gosto, de aumentar o meu repertório. Lília, eu acho, desde criança, quanto mais repertório nós temos, mais lugares podemos estar. Sim. Porque podemos falar sobre tudo. E eu não preciso saber sobre tudo, mas eu conhecer pessoas que sabem... Que sabem, né? É genial. Porque eu posso falar assim, olha, você pode me perguntar: Dani, você sabe de alguém que fala sobre a conversa com adolescentes? Você fala sobre isso? Eu faço, olha, sobre bullying, sim. Mas eu conheço uma pessoa que esteve no meu podcast que é especialista nisso. Vai lá falar com ela, pode falar em meu nome. Eu adoro essas conexões. Isso. Adoro essas conexões. Então... Eu faço muito isso também. Não é? Eu faço marketing digital também, a gente acaba fazendo assessoria, essas coisas. Então, a gente tem um network grande, né? Sim. Então, quando você conversa com uma pessoa que tem uma necessidade ou tem uma especialidade, você já lembra daquela outra lá que uma vez comentou e que pode ajudar essa pessoa ou que podem se ajudar. E promover, né, esse encontro de pessoas, né, isso. é muito importante. Eu acho uma delícia isso. É gratificante. É gratificante. Não é gratificante. Exato. Porque você pode falar sobre tudo. Sim. Até o Eduardo fez uma brincadeira de futebol aqui com a gente no início, né? Mas eu sei, quando eu dava aula, eu sempre gostei de futebol, não é de hoje, né? Mas eu me interagia sobre a questão do futebol, porque quando chegava em sala de aula, principalmente com os jovens, os meninos que gostavam, eu conversava sobre futebol. E eles falavam: ei, professora, e aí, domingo, como é que foi e tal? Eu falei: gente, não gostei do jogo tal. Mas a professora viu? Lógico que eu vi. Então, essas coisas aproxima, aproxima, né? a gente. Aproxima. Aquela famosa palavrinha pertencimento. Exatamente. Né? Quando você está quando o aluno se sente, né, pertencente a parte daquilo, tudo vai mais fácil, né? E aquela época, Lília, você colocou, me veio uma coisa aqui. Na época da minha infância, os professores não eram preparados para esse acolhimento. Eu só tive uma professora em toda a minha infância e adolescência que estava preparada. Ela já não está mais entre nós, mas ela tinha um acolhimento diferente comigo, né? Ainda hoje, melhorou muita coisa? Melhorou. Mas ainda temos esse déficit, sabe? De pessoas que sabem acolher, sabem fazer aquele pertencimento, trazê-lo no lugar, reconhecer. Mas, assim, hoje, né, especialmente nos dias de hoje, as referências mudaram muito. Não, Dani? Porque os alunos já não são aqueles alunos de antigamente, não, né? Os alunos de hoje são um horror, né? Assim, se é que a gente pode falar isso aqui, eu não vou presa. Mas eles têm uma falta de disciplina, né, que é total, uma falta de respeito generalizado. E não estou falando aqui de diferença de escolas, né, públicas ou particulares, porque até na escola particular acontece muito, a gente sabe de muita coisa que acontece, né, nessa relação professor-aluno, né? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Para lidar com as feras de hoje? Olha, eu
Eu nunca tive problema em sala de aula, Aham. né? E falando com o William Borghese, que esteve no podcast, sobre essa conversa com adolescentes, é isso, o professor precisa trazer, fazer com que o aluno pertença ao que ele está falando, dar voz a ele, não é? E, obviamente, também ser autoridade, quando o aluno... Quando precisar, Quando né? precisar, Porque exatamente. o limite, né, tem que ser controlado, Porque né? eles gostam de limite. Aham. Parece que não, mas sim, na hora que entra um professor de que brinca, conduz, deixa leve, dá lugar de fala, mas quando o professor percebe que passou do ponto, aí a autoridade tem que saber valer. Né? E se for para retirar o aluno de sala de aula, precisa ser feito. Então, eles gostam disso. Hoje, ao meu ver, em termos de educação, o professor precisa estar muito mais voltado a um professor acolhedor no sentido de autoconhecimento Dele próprio, dele né? próprio, primeiramente, para depois acolher o aluno. Porque Isso, hoje o celular, Lília, o celular, você tem tudo hoje no celular. Sim. Você tem inteligência artificial ali, Sim. que os trabalhos como são hoje, Que daqui a pouco o professor vai passar a ser quase que desnecessário, né? ele só vai ser desnecessário se ele não souber acolher o aluno. Acompanhar, né? Também, né? Exato. Acompanhar essa... Se ele for aquele professor meramente replicador, Então, porque também tem assim, tem muito profissional que acha que o mundo digital se transformou na lousa digital e continua dando aula da mesma maneira. Isso. De qualquer forma, a gente tem aula hoje do mesmo jeito que a gente tinha aula em 1890. Exato. Né? Isso. Não mudou, aquele formatinho não mudou, né? Salinha, carteira, alunos, professor na frente, lousa. Então, não interessa o interativo, o quão interativo, o formato não muda. Você acha que outra forma de ensino, outra maneira de acolhimento dessa classe traria mais vantagem, mais conhecimento? Fazia muito isso em sala de aula. Você fazia? Fazia. Então, lógico, à época, eu dava aula já na época com PowerPoints. Na época, né? Hoje eu sei que o PowerPoint já está acabado, mas enfim, só para entenderem. E eu era perseguida porque alguns outros professores diziam que eu fazia aula com apostila. Imagina, que fazia o conteúdo era eu, né? E tinha dia que eu chegava lá, eu já mandava o material antes para eles saberem o que eu ia falar. Mas tinha dia que eu chegava lá e falava assim, gente, fecha tudo. Círculo. Nós vamos falar hoje sobre o assunto, por exemplo, que aconteceu à época. Né? Que fosse, na verdade, traumático. Ou que significasse alguma coisa. E aí, às vezes, eles não estavam antelados no assunto. Então, vamos retomar qual que foi a notícia. E aí, nós vamos conversar sobre isso. Né? Eu lembro que antes do Carnaval, que às vezes algumas aulas já começavam antes do Carnaval, dependendo do período que é o Carnaval. Uma aula antes da Semana do Carnaval era sobre educação sexual. Não era minha matéria, não era minha disciplina. Mas eu falava sobre. Não é? Então, é sobre isso. Como é que você está disposto? Como é que você vai acolher aquela sala? Não havia evasão, Lília. Eu estou falando de universidades. Eu dava aula em universidades e pós-graduação. Não havia evasão. Muito poucos alunos faltavam. Se faltavam porque realmente não conseguiram ir. Mas não é que não vou assistir a aula porque não... Não, estava sempre cheia a sala de aula. Por conta disso, você não pode ser um professor replicador. Replicador, isso. Você tem que ser um professor que vai agregar, que vai trazer coisas, aumentar o repertório. Porque a faculdade hoje, a universidade, mais do que nunca, o que ela vai fazer hoje? Ela vai ampliar o seu conhecimento. Mas o que é o seu conhecimento? Como é que você faz as conexões? Para que você precisa saber, de repente, algum tipo de processo, fluxograma, por exemplo, engenharia, enfim, não é? Porque o mercado de trabalho depois vai te trazer mais situações. Então, a universidade hoje, dependendo das disciplinas, né? O curso que você for escolher, se ele não for extremamente técnico, né? Os outros é para abrir o seu mundo. É para isso que serve a universidade, abrir o seu mundo. E você, obviamente, quanto aluno e indivíduo, fazer o seu papel. De buscar conhecimento, de ser uma pessoa melhor, profissionalmente e pessoalmente falando. Né? E você precisa ter pessoas, mestres,
que façam esse trabalho. Que tenham, que enxerguem, né, esse enxerguem potencial, isso, né? exato. Porque todos têm, né? Todos. Você, assim, ao terminar a leitura do seu livro, o que você mais deseja que o leitor sinta e leve para a própria vida? Olha, eu fiz um pré-lançamento que as pessoas já começaram a ler o livro, no último dia 7 de agosto. E vários disseram, eu gostei de tudo do livro. Algumas outras pessoas se identificaram com algumas partes do livro. Mas o que eu desejo? Que, ao terminar, você faça uma reflexão sobre você. Você está se espremendo para caber em algum lugar? Você fez a lição de casa? Existe algum sentimento de crença limitante em você? De rejeição, de falta de amor próprio? Você não está feliz onde você está? E aí você precisa ter a coragem de fazer a mudança. Lília, não estou dizendo que é fácil fazer a mudança e falar assim, nossa, agora eu vou mudar, então vamos fazer. Não é sobre isso. Não é uma chavinha que Não é uma muda chavinha, de repente não tudo, é né? um processo. É um processo. Então, você está disposto a passar por esse processo para ser feliz? Porque ele é dolorido, mas ele vale muito a pena. Então, eu quero essa reflexão. Porque Entendi. é um livro que conta a minha história com nuances, mas eu quero que as pessoas tenham essa reflexão. Eu faço essas perguntas às pessoas durante a leitura. Como é que você está? Eu me senti assim. Como é que você se sente? Entendeu? Então, eu vou provocando as pessoas durante a leitura. E você acredita que a felicidade é uma escolha, mesmo no meio da dor? Ela é possível? Sempre foi. E como essa escolha se manifesta? Ela Também é um processo. Também é um processo. A partir do momento que você sempre um entende, processo. sempre. A partir do momento que você entende quem eu sou, aonde eu estou, quero ficar aqui? Não. Quero sair daqui? Quero. Ou então você fala, quem eu sou? Já entendi quem eu sou. Para onde eu vou? Ainda não sei para onde eu vou. Ok, então vamos entender, para saber para onde você vai. Não é? E eu quero que as pessoas entendam o seguinte, que eu coloco isso no livro através de experiências pessoais. A gente pega um caminho. Nesse caminho, você percebe que, olha, eu errei, não é mais por aqui que eu quero ir. Posso voltar? O que o universo diz pra gente? Sim, pode voltar. Você tem o livre-arbítrio. Refaz, né? Refaz o caminho. Não é feio, né? Não é feio. Volta e refaz. Sim, e refaz, né? Refaz aquilo que você gostaria de fazer. E que bom que a gente tem essa chance, Que né? bom que Enquanto nós ser humano, né? temos. Agora, o que não pode é você ficar a vida inteira sendo infeliz para agradar o outro. O outro. E você chegar ali no seu último respiro e falar assim, olha, não, me leva embora, não, que eu tenho coisa para fazer. Não. Já deu o seu tempo. Demos inúmeras oportunidades para você refazer, recomeçar, e você não fez. Triste isso, Triste. né? Triste. Dani, nosso tempo está acabando já. Não acredito. Nossa, essa foi a hora mais rápida que passou aqui nesse podcast. Eu queria ficar conversando com você mais uma hora, mas, infelizmente, não vai dar. Fica para uma próxima. Volto, com você certeza. é sempre a nossa casa está sempre aberta, Muito né? obrigada. Mas eu queria, se você pudesse resumir a sua mensagem em uma frase para quem está no fundo do poço emocional, qual seria? Olha, tem tantas. Mas uma seria: ouse fazer aquilo que te faz feliz. Seja ousado. Mesmo que todo mundo fale, você está maluco. Ou seja audacioso, Seja né? audacioso. Como o seu livro propõe, né? Seja audacioso. Eu adorei esse exemplo que você deu, que se você não... Você está numa caixinha, mas você está se espremendo dentro dela, é porque ela não é a sua embalagem. Não é. Então, você tem que procurar, né? Sair procurar dali seu lugar, exato. para poder se expandir, para crescer, né? E já dizia Einstein que quando uma mente se expande, a gente não consegue voltar. Não volta mais ao estado original. Não volta, e não volta, Isso. não tem como. E o conhecimento é assim, o autoconhecimento é assim. Exatamente. A gente não consegue voltar a Não. ser o que era. Não consegue.
que bom que é sempre um passo para frente, né? Sempre um passo. E sempre é possível. Nada é impossível. Basta você querer. Se alguém um dia falar para você, olha, não é possível, que bobagem você está pensando, não acreditar. Não acredita. Daí quando você está... acredite em si mesmo, né? Exato. Ouça a sua voz interna, né? Eu acho que ninguém pode te fazer desistir dos seus sonhos. Isso aí. Dani, agradeço demais a sua vinda. Eu que agradeço. A nossa conversa. Muito obrigada. Agradeço o livro autografado. E você que está em casa, os endereços, né? A gente sempre fala, mas é bom repetir que todos os endereços que a gente comentou aqui do seu podcast, né? Se você quiser deixar o seu contato também de Instagram, enfim, de onde as pessoas possam procurar o Projeto Aurora, né? Então, a gente passa aqui na nossa tela, todo mundo de casa acompanha. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar essa informação com um amigo que você acha que está precisando ouvir esses conselhos da Dani e pode encaminhá-lo lá para o Projeto Aurora, que vai ser muito bom. E, de novo, Dani, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Lília. Eu queria só dizer que no dia 21 de agosto nós vamos fazer o lançamento oficial do livro na livraria da Vila, no Iguatemi Campinas. Depois partimos para São Paulo também. Que bacana. Para quem quer me encontrar no meu Instagram, @dani.suniga. Lá tem informações sobre o Diálogos com Dani, lá tem informações sobre o Projeto Aurora. Quem quiser agendar uma sessão, conhecer, trocar uma ideia, eu estou aberta e queria agradecer demais o seu convite por eu estar aqui. Muito obrigada. Imagina, para a gente foi super valoroso, muito bom. A minha coluna, ela encampa mesmo esses assuntos, né? Sim, que a gente adora. E foi muito bom. Eu vou estar, com certeza, lá no lançamento do seu livro, né? No outro lançamento, porque ela já lançou, né? Já fez um, né? Isso, já fiz um pré-lançamento. Já fez o pré-lançamento. Eu vou te prestigiar no lançamento oficial, com certeza. Muito obrigada. Obrigada. E você que está nos assistindo, confere aí todos os endereços e a gente se encontra no próximo Giramundo. Até lá.